Tinha uma cola, porque eu tenho que chamar aqui duas pessoas à frente. Eu sei. Nossa, velho. Amassei tudo. Eu tenho que chamar duas pessoas aqui à frente para nós começarmos o nosso culto de uma ministração de um modo diferente. Então, quando nós pensamos nesse culto, nós queríamos sair um pouquinho da casinha. Então, nós trouxemos aqui logo dois pastores que é para fritar o cérebro de todo mundo aqui com coisas polêmicas. É agora que é a hora do bicho pegar. Então, eu vou chamar aqui, em primeiro lugar, o nosso grande pastor Altair Mateus, com PhD em revelamento de pecados, mais de 45 anos, exortando jovens indisciplinados, com um vasto diploma em chicote nas costas o padroeiro, como diria Eliseu. Esse Eliseu é ousado. Eu queria chamar aqui, eu queria que vocês aplaudissem o nosso pastor Altair Pai. Olha o tamanho da Bíblia dele, hein? Pastor, o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser sentar na cadeira, no chão, onde o senhor quiser sentar, eu tenho até... Eu vou ficar um pouco longe, que vai que ele revela alguma coisa. Segundo, o problema é que são dois. Agora azedou. Meu Deus, deixa eu ficar aqui no meio. Eu vou chamar agora aqui o nosso pastor, olha só, eu descobri isso hoje, Cleberson Gomes. Eu não sabia que o nome do pastor Pipa era esse. Todo mundo conhece ele como pastor Pipa. Eu descobri hoje que é Cleberson. É verdade? Tá certo isso? É mais bonito que o meu, é. Isso é um fato. Esse daqui tem mestrado em converter jovens fujões da escola bíblica dominical. Tem mais de 6 Champions League. Esse aqui, chuteira de ouro, pai, e canela de fogo. Pode vir para cá, pastor Pipa. Aplaudam ele também, pelo amor de Deus. Eu tô enrolado. Chuteira de ouro. Vai segurando. Galera, é o seguinte, cadê a caixa de perguntas? Eita. Quando vocês entraram aqui, vocês fizeram algumas perguntas interessantes. Cadê o microfone do pastor Pipa? Tá aí com ele? Nossa, tem muita, mano. Você devia ter dado uma filtrada nisso aqui, eu tô enrolado. Hoje, Deus vai falar com ele. Não, 3? Olha isso aqui, pastor. Tem pouco? Bastante. Acho que o pessoal tá confuso, viu? Nossa. Olha, essa daqui, eu já peguei uma barra pesada aqui já. Eu não sei quem escreveu, não colocou o nome. Graças a Deus, a letra é legível. Que bom. A pergunta é o seguinte. Você quer usar isso aí? Quer que eu pegue? Porque assim, eu vou fazer uma pergunta, aí vocês dois decidem quem vai responder primeiro, mas era bom escutar os dois. Porque você pode pegar, não tem problema. Porque a ideia é o seguinte, é saber a opinião de um pastor com 6 Champions e... o pastor tem 11. O Real Madrid e Barcelona ao meu lado, e a pergunta que me aparece aqui é o seguinte: descreva a igreja hoje, seus pontos fortes e o que devemos melhorar. Nossa. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Ai, pai. Do jeito que o senhor acha. A igreja de Jesus é uma só, ela vai bem, obrigado. Agora o resto que está por aí vai muito mal. A igreja de Jesus não se confunde, não se mistura, não se exacerba, não se desvia. Agora, o resto é do jeito que vocês sabem que está. Muito ruim. E aí, pastor, já respondeu tudo, né? O senhor quer complementar com nada? Não, é isso mesmo, o pastor falou isso aí. A igreja de Jesus está intacta. A igreja de Jesus está blindada, está uma noiva adornada. O que está de fato fora aí, que está feio, né? Mas aí a gente não pode dizer que é a igreja está dentro da igreja, né? A igreja de Jesus está dentro da igreja, mas não pode dizer que tudo que a gente está vendo
é de fato a igreja. E nesse rumo que está indo, de fato as coisas vão ficar pior, a menos que a igreja se converta, a igreja que está dentro da igreja, né? Acho que é isso. Mas que essa daqui eu achei muito boa. O que vocês esperam dos futuros líderes para o corpo de Cristo? Ai, pai. O que a gente espera dos futuros líderes para o corpo de Cristo? Eu posso dizer que essa é a minha grande luta em Atibaia. Estava falando, né, ontem com o Ju sobre isso. A grande luta em Atibaia é os líderes, de fato. Que é os líderes que nos empurram para frente, né? Os líderes que nos ajudam, é os líderes que nos influenciam, que é os líderes que nos dão referência. Então, o que eu espero dessa liderança é que ela seja mais comprometida com o Senhor, que ela seja mais apaixonada por Deus, que ela seja mais temente a Deus, que ela ame mais as coisas de Deus, que ela não pense em si mesma, mas pense no outro, e por causa do outro, ela se coloque mais à frente, ela se posicione mais e ela consiga levar mais pessoas para Jesus com mais seriedade. Se nós tivermos uma liderança assim, porque eu acredito também que de todos os problemas do mundo, o pior deles, né, é o vazio de Deus. As pessoas estão vazias de Deus, esse é o pior problema. Mas o segundo maior, na minha opinião, é a liderança. Não é a fome, não é a pobreza, não é nada disso. Depois do vazio de Deus é a liderança egocêntrica, pessoas que pensam em si mesmas e não estão pensando no próximo, né? Isso vai desde os governos até as ONG e tudo mais, as igrejas e assim por diante. Então, o que eu espero de uma liderança do futuro é que ela seja mais apaixonada pelo Senhor, que ela ame mais a Deus, que ela tenha mais, de fato, temor ao Senhor. Acho que é isso. Amém. Se o líder for tirar de dentro do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, e permanecer ligado ao corpo, vai ser sucesso. Mas se nós tivermos profissionais na liderança da igreja, não vamos a lugar algum. Olha só. Essa daqui é polêmica. Essa daqui, quem perguntou, eu vou depois pedir para que a pessoa me procure e nós vamos orar por você, viu? Porque essa é terrível. Porque o apelido do pastor é Pipa. E eu... Nossa, não, se faço. Porque quando ele era pequeno, ele era gordo. Então era chamado de Pipa. Quer dizer, gordinho. Ele cresceu, virou um palito e continuou Pipa. Agora a Tati já deu um trato nele, já deu uma melhorada, mas continua Pipa. Eu achava que era porque era mestre não soltar pipa quando era mais novo, alguma coisa assim. Mas, homem, rapaz. Mas soltou o Pipa. Não gostava, mas deu soltou. trabalho. Olha, tem umas aqui que é terrível, rapaz. Olha essa daqui, ó. Eu não sei. Já soltou o pum na igreja escondido? Precisa ser escondido? Pronto. Obrigado, pastor. É isso aí mesmo. Você só precisa esconder aqui porque os outros não fazem ou não sabem. Meu Deus. Ó, essa daqui é boa. Eu vou pegar mais um microfone. Vai lá. Como se portar diante da questão da graça e do legalismo aos jovens? São duas perguntas. Uma é graça, a outra é legalismo. E uma não tem nada a ver com a outra. A única coisa que tem a ver a lei com a graça é que a lei mostra o pecado e a graça resolve o problema dele. Deu para entender? A lei mostra a graça. A lei mostra o pecado, desculpa. A lei mostra o pecado e a graça resolve o problema do pecado. O ingrediente necessário e indispensável, e é nosso, é da nossa parte, é o arrependimento. Então,
a lei tem o seu valor. Ela mostra o pecado, ela aponta o nosso erro. A graça resolve o problema dele, do nosso erro. O ingrediente indispensável, que é o nossa contribuição, é arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Agora, se a pessoa quis perguntar legalismo no sentido pejorativo e não no sentido bíblico, o legalismo no sentido pejorativo não serve para nada, só atrapalha. Não, acho que o pastor falou tudo, é isso mesmo. Tem aqui duas perguntas que acho que elas se complementam. Eu vou deixar para que o senhor essa. E essa daqui. A letra tá maravilhosa, essa daí. Essa daí imagina até quem fez isso aí. A minha está assim: como cumprir o chamado de Jesus em nossas vidas quando nos achamos incapazes? Primeiro que a gente tem que pensar que, obviamente, o chamado de Deus para nós não é de acordo com a nossa capacidade, né? Obviamente que o chamado de Deus para nós não tem a ver com aquilo que a gente sabe fazer, mas com o que nós estamos nos tornando, né? A grande obra de Deus na nossa vida não é aquela que acontece com as nossas tarefas, não é aquela que acontece através de nós. A grande obra de Deus é dentro de nós, por isso que o ser para Deus é mais importante do que o fazer. Então, obviamente que o chamado de Jesus para nós não está dependendo da nossa capacidade, da nossa competência, mas está dependendo da nossa obediência a Ele, né? Da nossa submissão total, porque às vezes Deus pede para nós algumas coisas, igual, por exemplo, Moisés. Deus não pediu para que ele fosse libertar o povo no Egito. Moisés se achava incapaz, e muitas vezes é isso que a gente faz. A gente olha para o tamanho da tarefa que precisa ser feita e a gente recua, mas os nossos olhos precisam estar em quem está nos dando a tarefa, né? Quem está nos chamando. Quem nos chama é mais importante do que o trabalho que está sendo dado para nós. A pessoa que está nos chamando é Deus, então o nosso foco precisa estar nele, né? Esse é o diálogo com Moisés lá. Eu sou o está te enviando, né? Sou eu que estou te enviando, então sou eu que estou te chamando para isso. Obviamente que a gente vai sempre se achar inferior ou incapaz, mas quando nós confiamos em quem está nos chamando, a obra é feita. Mas lembrando que a principal obra não é aquela que é feita através de nós, mas é a que é feita dentro de nós. E aí é onde há toda a construção de Deus na nossa vida e a grande expectativa dele, né? É com a obra dentro de você. Então, primeiro nós somos chamados para ser dele, não é verdade? É verdade. O pastor falou aí, nós somos chamados para sermos dele. Isso é o mais importante. E segundo, se você não tiver certeza que você é incapaz, você não serve para fazer a obra. Porque aqueles que se julgam capazes não dependem dele. Dependem de si mesmos, não vão fazer nada. Agora, aqueles que sabem que não têm competência, dependem de Deus e aí vão fazer. Deu para entender? A pergunta aqui é, podemos pedir os dons espirituais para Deus ou já temos os dons em nós? Bom, se os dons são do Espírito Santo, logo não são nossos. Então nós não temos dom nenhum. Ninguém aqui tem dom. Essa é a diferença do profeta do Velho Testamento e do profeta do Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento era chamado e era registrado para ser profeta. Então ele era profeta até morrer. O profeta do Novo Testamento não é assim. Ele não tem os dons. Os dons são do Espírito. E o Espírito usa na igreja quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então os dons não são nossos. Agora, podemos pedir os dons do Espírito? A Bíblia diz que nós devemos pedir, sim. Buscar com zelo os dons espirituais. Mas não para ser nossos, porque eles não são nossos. Eles são do Espírito.
Então você se dispõe para que Deus te use com os dons, com os seus dons espirituais, e não com os meus dons espirituais, porque eu não os tenho. Eles não são meus e nunca serão meus. O profeta do Velho Testamento possuía o ministério profético. Agora, deixa eu aproveitar aqui para fazer logo ligar aqui uma coisa. Eu tenho visto muita gente, às vezes, do púlpito da igreja, e eu ouvi isso a última vez ontem, lá no sertão do Pernambuco. Eu profetizo sobre a sua vida. Ninguém tem esse poder de profetizar sobre ninguém. Isso não é dom espiritual, isso é uma doutrina falsa, uma heresia antiga, chamada doutrina da declaração positiva. Entende? Eu tenho um desejo que você seja abençoado, etc, etc. Isso é uma coisa. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, escreveu para o seu amado Gaio, presbítero de uma igreja, e ele disse: eu faço votos que tudo na tua vida vá bem, como vai bem a tua alma. Ele não está profetizando nada, ele está desejando algo de bom para o Gaio. Agora, nós estamos hoje com a heresia no púlpito da igreja. Lá do púlpito o sujeito grita: eu profetizo hoje. Ele não profetiza nada, ele não tem poder para isso. E a Bíblia diz: homem jamais algum produziu profecia, mas foram usados pelo Espírito de Deus e profetizaram. Então, só há profecia se houver ação do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus disser, então é uma profecia. Se eu desejar alguma coisa, não é profecia. Quando as profecias cessaram, começou a surgir dentro da igreja essa heresia. Eu vou profetizar. Tem até um corinho: sobre tua vida, eu vou profetizar. Eu não tenho poder para isso. Nenhum homem tem poder. Ninguém faz profecia, só o Espírito de Deus. Exatamente. O Espírito de Deus é que traz a mensagem, e não o homem. O homem é apenas o canal. Quando eu profetizo, eu estou inventando moda. E não precisa cumprir, porque Deus não tem compromisso com o que eu falo. Ele tem compromisso com o que Ele fala. Ok? Amém. Tem uma próxima pergunta aqui. Como cuidar de missionários que vão para o campo e depois voltam e necessitam de sustento? A igreja deveria fazer algum tipo de pagamento, INSS e tal, assim por diante. Tem algumas coisas aqui, né? Na verdade, quando um missionário vai para o campo, né, ele vai em missão, ele já vai na dependência principal, total de Deus, né? Não se sabe sobre tudo que vai acontecer do lado de lá, quando chegar, enfim, como será. Mas ele vai na dependência de Deus, obviamente que ele vai na ajuda de uma igreja local, ou da família, ou de pessoas, enfim, ele vai tendo esse respaldo. Muitas vezes acontece do missionário não dar certo no lugar que ele foi, ele precisa voltar. E obviamente que esse retorno continua com o sustento, continua com a ajuda, principalmente quando o casal ou o missionário, enfim, é uma família, tem filhos e assim por diante, né? Então, a Igreja de Jesus, obviamente, trabalha para esse sustento. A nossa igreja tem um órgão, né, chamado MISPA, que envia missionários, que cuida de missionários. Quando alguém toma uma decisão dessa para ir para o campo, realmente há esse respaldo e precisa haver esse respaldo. E quando houver a volta, por alguma razão houve a volta, né, dele, e aí é que precisa ser estudado o que pode ser feito, enfim, para que depois ele também possa ser novamente enviado, né? Assim, eu também acho que não difere tanto da vida de um pastor também, que sai de um campo e vai para outro campo, né? Então, espero ter respondido, esclarecido aí, que eles se mantêm, de fato, sendo assistidos, né? Fazer tatuagem é pecado? Se sim, qual a referência usada como base na Bíblia? A Bíblia não tem maconha. O que você acha da maconha? A Bíblia não tem cocaína.
Acha que está certo? Bom, agora, se você acha que está tudo bem fazer tatuagem, quem concorda em fazer tatuagem aqui? Deixa eu ver. Você concorda? Você pode me emprestar a sua Bíblia? Não, a Bíblia de papel assim. Ó. Então pode ser do celular mesmo. Eu só vou apagar ela do seu celular, pode ser? Uai, se você não deixa eu apagar a sua Bíblia do seu celular, por que você acha que é certo você fazer no tempo do Espírito Santo aquilo que você quer? Eu pego o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, eu rabisco ele tudo, eu escrevo nele o que eu quero e Deus. Ele é o dono ou quem é dono sou eu? Eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo? Eu tenho que perguntar para Deus se eu devo ou não. Se Deus te fez muito horroroso, muito feio, e você é absolutamente insuportável, então você tem direito de rabiscar o corpo que Deus te deu. Agora, se você acha que Deus é tão perfeito, que te criou maravilhoso, não sei para que rabiscar. E aí a plástica também é? Hã? A plástica também é errada? A plástica? Geralmente a plástica as pessoas fazem ou para corrigir algum problema que existe mesmo, para corrigir, para corrigir algum problema que existe, de fato, né? A pessoa tem um problema de uma carne esponjosa no nariz, então vai fazer uma plástica para resolver a respiração e tal, ou tem qualquer outra situação e assim por diante. Agora, se eu faço uma plástica, e essa plástica apenas vai alterar alguma coisa que não marca, que não define, que não mutila, que não altera, para pior, eu não vejo nenhum problema. Mas também não é necessário, eu não preciso fazer plástica. Não, mas se a Entende? tatuagem eu acredito que seja para ficar mais bonito, não é uma questão Tem tatuagem que deixa alguém mais bonito? de ter. Muitas. Tem, aí seria uma questão de ponto de vista. Não, não é ponto de vista. Nós estamos falando do templo do Espírito Santo. Plástica é para tornar mais bonito, é um ponto de vista. Ponto de vista, não. Não, não. A pessoa está insatisfeita e ela Tá, então a pessoa faz uma plástica hoje. E daqui 20 anos, essa plástica já não tem propósito mais. Não é? Porque já o corpo mudou. Pode até ajudar ainda um pouquinho, mas se eu estou falando plástica de aparência, só para melhorar a aparência. Agora, você já viu um velho tatuado? Parece um bicho, é horrível. Então, mas aí também é uma questão de ponto de vista. Não é ponto de vista, não, ele parece uma assombração mesmo. Todo mundo olha para ele e fala, mas que pelanqueira feia. Porque a plástica deteriora, mas não parece agressivo. E a tatuagem, ela fica horrível quando a pessoa envelhece. A questão é não deteriorar o tempo do Espírito Santo, independente se você está pintando, se você está esticando, você está mudando o tempo do Espírito Santo. E se o erro é esse, ambos estariam errados. Não necessariamente. Eu estou fazendo uma intervenção médica para corrigir um problema. E eu estou rabiscando. Por que você não deixou apagar do seu celular a sua Bíblia? Porque ele é seu. Você perguntou para Deus se pode sair lambuzando seu corpo, rabiscando? Pergunta para ele. E aí, se ele fala tudo bem? Ele nunca vai dizer tudo bem, porque ele te fez perfeita. Então, mas aí que tá. Se fez perfeito, por que eu posso fazer a plástica se ele me fez perfeito? Eu não disse que você pode fazer, eu disse que é possível fazer para corrigir alguma coisa. Agora, a pessoa que anda fazendo plástica porque se acha muito feia, o problema dela não está aqui, o problema dela está aqui dentro. Sim. Porque eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Entende? Se não fizer plástica, vai ficar deprimida ou deprimido. Gente, por favor. Se alguém vai ficar deprimido. Agora, deixa eu citar um exemplo de plástica necessária. Eu fui ao Nordeste, não agora, da outra vez. Eu cheguei lá e encontrei uma menina, o nome dela é Maria, eu esqueci o outro nome, não importa o nome. E ela sofreu foi um acidente. A avó dela pediu uma faca e o irmão dela estava longe, pegou a faca e jogou para a avó. Errou a faca, pegou no olho dela e vazou o olho. Uma menina linda. Eu cheguei lá, ela tinha na época uns 13 anos para 14,
e ela usava o cabelo, ela tem o cabelo por aqui, e ela usava o cabelo, esta parte aqui jogado para cá, e a outra parte aqui, ó. E eu, muito atrevido, né, cheguei, puxei o cabelo dela e disse, por que você esconde seu rosto tão bonito? E aí apareceu o olho vazado. Horrível. Eu pedi desculpa para ela e botei no meu coração que eu ia arranjar um jeito de trazer aquela menina para São Paulo, para fazer uma plástica e corrigir aquele problema. Neste caso, a plástica é absolutamente necessária. Aí, agora eu liguei para lá, tem uns 10 dias, antes de viajar, que aí eu ia trazê-la, eu ia passar em Juazeiro do Norte, e aí eu queria trazê-la para São Paulo, e o pastor me respondeu que veio um casal de Goiânia lá, viu a mesma situação que eu vi, levou a menina para Goiânia, fez a cirurgia, colocou uma prótese, e a menina está perfeita. Nesse caso, a plástica é totalmente necessária. Agora, plástica para ficar mais bonito, o que eu preciso é me achar mais bonito. Porque a plástica não vai resolver. Hoje eu faço uma, amanhã eu faço outra, depois de amanhã eu estou deprimido de novo, porque o meu problema não está do lado de fora, meu problema está do lado de dentro. Então eu já respondi a pergunta da plástica. Agora, desculpa o meu radicalismo. Tatuagem é idiota. Tatuagem é idiotice. Porque amanhã você não vai querer mais. E você não vai ter como se livrar dela. Mas só... Não, eu acho que vocês falaram bastante. Só falar um texto bíblico, Levíticos 19, 28. Levítico 19, 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, e nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Deixa eu pegar uma versão aqui mais... Por exemplo, corrigida, uma versão bem antiga aqui, né? Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vosso corpo. Eu sou o Senhor. Atualizada também vai dizer basicamente a mesma coisa. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Então, a palavra já desde aquele tempo já estava dizendo que o corpo de fato não deve ser marcado, né? Nós não devemos dizer... E você sabe por que... Levítico 19, 28. Sabe por que esse texto foi escrito? Porque os egípcios faziam tatuagens e as dedicavam aos seus deuses. E o povo de Israel sai do Egito e Deus quer um povo liberto. Então proibiu a tatuagem. Para diferenciar, né? É bom assim, eu gosto do debate. Quando eu ando com esses doidos aí, os caras falam assim, você é feio. Tá bom. Não, tem que ter, pelo menos dizer que é bonito um pouco. Tem que debater um pouquinho. Então agora o pastor ele vai ler mais uma pergunta que vocês colocaram aqui na caixa. E na verdade assim, eu dei uma pequena vacilada porque eu não falei algumas regras, mas vocês seguiram as regras certinho. É coisa de Deus mesmo, são homens de Deus mesmo, viu? Então, eu ia dizer para vocês com relação a, se vocês quiserem comentar a respeito da resposta do outro, pode ficar à vontade. O pastor Pipo ele vai ler uma pergunta que eu achei interessante, e aí depois eu vou abrir para caso vocês que não tenham colocado alguma pergunta, ou veio alguma pergunta agora aí na sua cabeça, se você quiser fazer essa pergunta, você pode direcionar para um dos dois, ou você pode pedir que um dos dois responda, mas eu só vou dar direito a 2 pessoas fazer isso. Então, tem que ser corajoso e tem que ser rápido, tá bom? Fala, pastor, pode ler a sua aí, se quiser fazer algum comentário. Então, tá bom. Aqui a pergunta é, já ficou viciado em algo? Muitas vezes. Do que não presta e do que é bom também. Na adolescência já fiquei viciado em pornografia, masturbação, videogame, não dormia, e comida errada também, já comia errado demais, já fiquei viciado em coisas assim. Mas também teve uma época na minha vida que eu era mais viciado em Deus, por exemplo, se eu posso falar assim. Teve uma época que eu era, também na minha parte da adolescência, eu era muito mais próximo, muito mais fervoroso com as coisas de Deus. Eu posso dizer que isso era um vício. Eu gostava mesmo. Gostava de ler, gostava de orar, gostava de vigília, gostava de ir no monte, gostava de...
eu tinha a chave da igreja, né? Então você tem uma noção, né, Eliseu? Eu lembro dessa época aí. Então, tanto para o bom como para o ruim, eu já fui viciado em muita coisa também. E o pastor Altair, já foi viciado, pastor, em alguma coisa? Estou tentando me livrar deles até hoje. Os vícios são os nossos problemas, né? Eu fui viciado em muita coisa. E até em cachaça. Em cachaça eu já fui viciado. Não, de perder o rumo de casa mesmo. Verdade? Não achar o caminho de casa. Você já viu aquela piada do Bento que está com a chave no meio da rua com a chave na mão assim? Não, conta aí. Aí o cara perguntou, você está louco? Com a chave assim, eu estou esperando a minha casa passar para eu entrar. Ele estava vendo as casas tudo correndo, então ele estava esperando a dele. E quando a gente tem o problema do alcoolismo, e a gente fica exacerbadamente embriagado, isso é fato, a gente se perde completamente. Teve uma noite que eu dormi a 200 metros da minha casa, passei uma noite inteira lá, deitado na calçada, porque eu não sabia onde era a minha casa. Então eu fui viciado no álcool, fui viciado no cigarro, eu fumava um maço de cigarro por dia, e no dia que Jesus chegou, libertou, de uma só vez, para sempre. Eu sou liberto mesmo, tanto do álcool quanto do fumo. Nunca precisei lutar para não usar, nunca. Jesus me libertou, acabou, zerou. Então isso é possível. Amém. Aí eu disse que 2 pessoas poderiam fazer uma pergunta. Uma dessas pessoas sou eu, então vocês só têm uma vaga agora. Eu ia fazer uma pergunta em cima justamente dessa pergunta que fizeram, porque eu já vi em muitas circunstâncias, e olha que eu sou um pouco nerd, então eu procuro algumas respostas em tudo que é canto, YouTube, Google, na Bíblia também, óbvio, pelo amor de Deus, né? Mas eu digo assim, eu gosto de ter bastante informações, e com relação a ter vícios, tudo bem, nós entendemos que é algo comum. Mas e qual é a maneira correta de se livrar dos vícios ruins? Né? Qual é a maneira correta de sair de um vício de acordo com o que a Bíblia diz? A pergunta é como sair? Talvez eu já tenha respondido. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos de libertação. Agora tem um detalhe. Aquelas pessoas que se libertam assim, como foi o meu caso, e há pessoas que demoram a se libertar. Pode ter 2 causas aí. Ele mesmo não quer muito essa libertação. Então, ou ele está tomado de um espírito maligno e tem que expulsar. Expulsa o demônio e o demônio vai embora e leva o vício junto. Porque, irmãos, o que são demônios? Demônios são espíritos que precisam de corpo para satisfazer as suas paixões e os seus desejos. Então, quando eles encontram um corpo, e aquele demônio é o espírito do álcool, por exemplo, ele vem e se embriaga no corpo daquela pessoa. Já me aconteceu de expulsar demônio de um bêbado, e quando o demônio saiu, ele ficou são completamente, não tinha sinal nenhum de álcool, porque quem estava bêbado nele era o espírito maligno. Então, isto é uma possessão, e esta libertação talvez fosse a minha também. Essa libertação acontece instantaneamente quando o espírito maligno vai embora, quando o demônio vai embora, a pessoa fica 100% liberta daquele vício. Porque, eu quero repetir isso, nem sempre a pessoa é viciada. Às vezes o espírito que está sobre ela é que é viciado. No terreiro que eu frequentava, tinha um casal de médicos. Eu acho que ele era médico e ela era enfermeira, se não me engano, ou era o contrário. Mas um era médico e o outro parece que não era médico, era enfermeiro. Mas isso não importa. Aquele casal vinha para o terreiro e eles recebiam as entidades. E entre as entidades que eles recebiam também
esses espíritos de alcoolismo e de fumo, né? E que são os caboclos, esses demônios assim. E nem ele nem ela tinha vício algum. O casal não tinha vício nenhum, eles não bebiam nem fumavam. Só que quando eles ficavam incorporados, eles bebiam muito e fumavam muito, principalmente charuto. Fumava charuto, né? E quando terminava a sessão espírita e os demônios iam embora, eles não tinham nem o cheiro do álcool, porque os espíritos tomavam posse deles e neles se embriagavam. Então, demônios usam pessoas para satisfazer as suas paixões. Tem aquela mulher ou aquele homem que é viciado em sexo, e ele acha que ele é o cara, mas ele está possesso por um espírito maligno, e ele não é tudo aquilo que ele acha que é. O que acontece com ele de fato é que ele se torna, ele ou ela, torna-se insaciável, porque está debaixo de uma potestade de vício de sexo. Bem, tem um texto de Lucas capítulo 11, versículo 24, fala assim, né? Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, não encontra, ele diz, eu voltarei para minha casa de onde saí. Aí quando chega, encontra a casa varrida, em ordem, e então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, né? Que ele está falando do processo de libertação, e está falando sobre a casa ficar vazia. Eu acho que é a questão não só do vício mesmo, né? De qualquer vício ou qualquer coisa que você está preso, e aquilo que você sabe que é ruim, que não é de você, mas está em você, seja demônio ou seja a força do pecado mesmo dentro de nós, nós precisamos lembrar que aquilo que de fato que nos liberta, que nos mantém puro e que nos afasta dessas coisas é a presença de Deus. Quando nós buscamos comunhão com Deus, o Espírito Santo vem e limpa a nossa casa, né? A gente sai restaurado. Quantas vezes vocês não saem assim de cultos, de ministrações ou de momentos assim de oração com Deus, né? O Senhor vem e te limpa, e você se sente limpo, você se sente perdoado, você se sente amparado, você se sente liberto. E de fato é o que Deus faz conosco, com a casa aqui, né? Nos limpa, nos purifica. O problema é deixar a casa vazia, que no caso aqui o demônio volta e percebe que a casa está em ordem, quer dizer, que a vida está bem, que a gente está limpo. O problema é que a presença do Espírito Santo não está mais ali. Então, eu acho que essa questão do vício, da libertação, enfim, de tudo que a gente precisa, o processo precisa ser contínuo com a presença de Deus. Dentro dessa casa aqui, a gente precisa se alimentar da companhia de Deus, da comunhão com Deus. Se fizermos assim, vamos nos manter libertos, vamos nos manter longe do mal, longe dos vícios, vamos conseguir vencer o assédio da carne, né, do pedido da carne. A gente consegue, mas não por nós mesmos, né? Precisamos dele, precisamos deixar a casa cheia, não a casa vazia, né? A presença de Deus, o Espírito dentro de nós, ele precisa morar e permanecer. Bem? A questão da pergunta de como vencer um vício, eu não sei se o que você perguntou era o mesmo que a pessoa estava perguntando, mas mesmo depois que nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, há um processo de transformação, de regeneração, e nós só seremos plenos, como disse Pedro, quando nós vemos o Senhor como Ele é. Então, nós estamos num processo de caminhada. Julgando que talvez quem tinha feito a pergunta antes do AD estava dizendo assim, bom, eu já nasci de novo, mas existem coisas na minha vida que eu preciso superar. Aí essa situação não é só uma questão de libertação de um demônio, mas é uma questão de um processo de renovação da sua mente, por exemplo. O apóstolo Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente para que possamos ter a mente de Cristo. Se você tem fraquezas, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer sua debilidade, o seu pecado, sua fraqueza, qual área o vício.
Porque enquanto a gente não consegue reconhecer, jamais conseguiremos vencer. Então, primeiro, reconheça. Segunda coisa, busque ajuda, busque alguém para estar junto com você, busque alguém mais maduro na fé, para que você possa compartilhar essa situação e juntos buscarem uma direção do Senhor. A palavra de Deus nos diz em várias situações, como em Provérbios, como ferro afia o ferro, o homem afiará o seu irmão. Confessais uns aos outros para ser curado. Não há como alguém te perdoar do seu pecado, mas há como alguém te auxiliar no processo de ser transformado à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, há algumas outras coisas, mas eu acho que a primeira questão que é importante é você reconhecer, você buscar ajuda e você se arrepender dessa situação para que, de glória em glória, a sua mente seja transformada. E começar a trabalhar para que essas situações de fraquezas, elas sejam sobrepostas com a palavra de Deus, sendo cheio, tomado, com a presença de Deus nessas situações, nesses lugares. Assim a gente consegue vencer as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Próxima vez tem que ter 3 pastores aqui, porque vocês têm umas perguntas pesadas mesmo, viu? Eu vou abrir aqui, então, para mais uma pessoa fazer uma pergunta. Quem quiser fazer, já tem umas 800 pessoas aqui levantando a mão, mas eu só vi a Isa. Na verdade, tem 2. Vamos fazer o seguinte. Se for rápido, hein? Vamos lá. Primeiro você. Eu quero compartilhar uma experiência e fazer uma pergunta ao mesmo tempo. Eu e minha esposa fomos fazer uma visita a uma família e, chegando nessa residência, logo de cara a pessoa falou assim: nossa, eu vi uma luz, lá no portão, quando vocês chegaram, eu vi uma luz em vocês. E amém. Que possamos ser a diferença nisso, quando nós vamos fazer isso. E passou o tempo dentro da casa, conversamos, alguns problemas dentro da casa, e, de repente, o demônio se manifestou. Aí vem a pergunta, porque expulsamos os demônios, só que, porém, havia uma legião na pessoa. Se expulsava, dava um tempo, entrava outro. Expulsava, dava um tempo, entrava outro. E ainda o demônio ainda falava assim: estamos aqui em legião. Como que se deve proceder nesse caso? É expulsando um a um ou expulsa a legião em si? Toda legião tem um líder. A legião eram 600 soldados e tinha um comandante. Ou 6 comandantes, cada um era um centurião que comandava 100. 6 legiões, 100 centúrias formava uma legião. 6 centúrias formava uma legião. Um comandante de 600, eu estou falando porque esse é o texto que é o versículo, a palavra que está na Bíblia. Legião, né? Fala de legião. Fala-se de falange também, aí é outra coisa. Mas legiões são aglomerados de 600. Uma legião são 600. E tem um líder. Quando você vai expulsar demônios e começam a manifestar, e eles dizem: nós somos uma legião, você pode expulsar todos de uma só vez, começando pelo comandante, pelo líder. Você diz: então, o líder, eu estou me dirigindo ao líder, ao chefe desta legião. Você vai sair com todos os seus comandados. Mas por que tem que falar isso? Porque senão fica essa balela de entra um e sai outro, entra um e sai outro. Entende? Então você já determina para que o chefe saia com a sua corja toda e a pessoa vai ficar liberta. Então, última pessoa aí, Isa. Ai, meu Deus do céu. A minha pergunta ela é bem jovial, porque ela é assim. Eu tenho alguns amigos que, por exemplo, vocês estavam falando de vício, que têm o costume de beber, só que eles não bebem como um vício, vamos dizer. Eles bebem de vez em nunca. Socialmente. Isso, socialmente. E muitas vezes a gente sai para algum lugar, eu não bebo, porque já me vem à cabeça que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu não bebo porque eu não gosto, não quero, nunca tive vontade. Aí eles ficam debatendo comigo essa questão. Ai, mas na Bíblia não fala que é pecado. Fala que é pecado se embriagar. Eles usam essa passagem, vamos dizer, para debater comigo isso. E muitas vezes eu fico sem saber o que
dizer a eles por essa questão, porque eles bebem socialmente, não ficam embriagados ou sem noção de alguma coisa, mas tem esse costume de, por exemplo, vai para a praia, uma festa, algo do tipo. E também eles discutem isso comigo em questão da música secular. Porque é uma coisa que eles falam, mas tem música que sim, mas tem música que não. Mas aí eu falo, mas isso não me edifica, então eu escuto o que me edifica. Mas não é pecado, porque aí eles entram nessa questão e ficam nesse debate. E muitas vezes eu fico sem saber o que responder, porque eu não consigo dizer totalmente que é pecado, mas também não sei dizer se não é pecado, porque eu vejo do meu jeito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e isso não me edifica, por isso que eu não faço. Então, essa é a pergunta. Se é ou não, e o que devemos responder nessa hora? Porque, infelizmente, os jovens eles têm esse costume de ficar questionando e até eles terem a razão, porque eles estão certos e você errado. E eu conheço crentes que bebem socialmente. Como deve proceder nessa questão? Ainda bem que eu não sou pastor. Você já disse o versículo bíblico, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu só gosto de coisa que é bom para mim. Aquilo que não é bom para mim, eu não gosto. E socialmente também, esse negócio de socialmente, não socialmente, é sacanagem, né? Obviamente que não é assim. Está errado e aquilo não é bom para mim. Para mim, a bebida, por exemplo, é símbolo de briga, de discórdia, de traição. Tudo que não presta vem da bebida. Então, eu não quero aquilo para mim. Se você acha que para você é bom beber, se você gosta de fazer isso, inclusive socialmente, para mim é erradíssimo. Eu não quero, não faço, não me convém isso. Eu acho que você tem que ser firme com aquilo, e esse princípio você pode levar para qualquer outra coisa, inclusive as canções, inclusive as músicas. Mas essa música pode, aquela música não pode, isso aqui é sacro, isso aqui é profano, isso aqui não presta para mim. Não gosto, sabe? Não gosto. Às vezes não tem a ver propriamente nem com a letra, às vezes tem a ver com o ritmo, entende? Então é mais um posicionamento que você precisa se ter mesmo na frente deles, diante deles, porque quando a gente entende que tudo está aberto, na verdade, né? Tudo está aberto. Se você for num bar, não vai aparecer um anjo na sua frente com a espada desembainhada, né? E vai dizer, você não entra aqui. Então, seria ótimo se acontecesse isso, mas não vai acontecer isso. Dentro de um bar, dentro de um prostíbulo, qualquer lugar que você for, nada vai te impedir. Você pode entrar lá. Vai entrar uns capetinhas junto com você também, se você for entrar, mas vai acontecer. Do mesmo jeito que se você coloca o seu ouvido para ouvir canções que não agradam a Deus, e que você sabe que não edifica nada a sua vida, do mesmo jeito, você também está fazendo uma escolha. Então, esse negócio de é certo, não é certo, agrada a Deus, não agrada a Deus, de fato é o seu coração, é a sua fé, é a sua convicção em Cristo, que precisa dizer, olha, isso para mim, eu não quero, eu não aceito isso para mim não é bom. A questão da tatuagem, a questão da bebida, e aí por aí vai uma lista enorme de um monte de coisa que o mundo acha que não tem problema, mas para mim tem problema e eu prefiro não entrar nessa. Se desagrada a Deus, é pecado. A bebida com certeza desagrada a Deus. O louvor, quer dizer, a música que não é louvor, que não exalta a Deus, obviamente que desagrada a Deus. Eu devo viver para agradá-lo. Né? Eu vivo para agradá-lo. Então, aí você já sabe, você já tem um termômetro daquilo que honra a Deus, aquilo que não honra a Deus. Né? E aí vai desde música, gente, até roupa, até as nossas vestimentas, vai tudo. Agrada a Deus, exalta a Deus, né? Evidencia a Deus, evidencia a luz. Não, então não é para mim e não é para você também, mas se você quiser, aí é você com Deus. Não sei se o pastor quer acrescentar também, pastor? Não, só para fechar, todo bêbado já bebeu socialmente. Todo cachaceiro já bebeu socialmente. Ele começa bebendo socialmente. Então, essa conversa aí sabe? Agora, a Bíblia fala sobre beber vinho. E como é que a gente resolve esse problema? Paulo diz para Timóteo, bebe um pouco de vinho para o seu estômago por causa das suas constantes enfermidades. Como resolver este problema na Bíblia? Simples e fácil.
A questão cultural número 1. Para o povo do Mediterrâneo, hoje menos, mas na época bíblica muito mais, o vinho era considerado alimento. Eles bebiam vinho molhando o pão. Molhava o pão no vinho e comia o pão molhado de vinho. Era assim que eles bebiam vinho. Então, eles não bebiam socialmente, eles se alimentavam. Entende? Então, era alimento. Não tinha o objetivo de se embriagar e nem de ser social. Tinha o objetivo de se alimentar. Então, quando a Bíblia fala sobre o uso do vinho, e Jesus chegou na festa de casamento e transformou a água em vinho, então Jesus fez vinho, Jesus produziu o vinho, fez um milagre da água em vinho. Se ele tivesse transformado o vinho em água, está fácil. Mas ele não, ele fez o contrário, ele transformou a água, que é muito saudável, em vinho, que pode ser um problema. Mas eu quero que vocês se lembrem disso. Era considerado e usado exclusivamente como alimento. Agora, a questão do pecado. É pecado ou não é pecado? Então, agora, eu teria que gastar 1 hora aqui, mas eu vou gastar só 3 minutos. A palavra pecado, ela tem 2 sentidos. Nós podemos falar de pecado e de pecados. E eu vou ilustrar. Uma árvore tem folhas que são alimentadas pela seiva que vem da raiz. O pecado é a raiz. Então, o homem do pecado é este homem que está atingido no seu âmago pelo mal, pelo pecado. Agora, os pecados são os frutos que essa raiz produz. Então, se nós ficarmos falando o vinho, a tatuagem, eu não sei o quê, nós estamos mexendo nas folhas, vamos mexer na raiz. O homem salvo é liberto, e liberto de tudo. Ele é liberto de tudo, ele não é escravo de nada. Entende? É por isso que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele não é escravo de nada, ele é livre. Então, livre do pecado. E quando Deus, só para fechar, quando Deus chamou Caim, e o Caim estava irado contra o Abel, porque ele estava com raiva porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Eu não vou nem entrar no mérito de porque aceitou, porque não aceitou, porque não dá tempo. O Caim estava irado contra o irmão. Deus disse assim, por que te andas irado contra o teu irmão? Se te procederes bem, presta atenção, se te procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia se procederes mal. Eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que está escrito ali? Se você olhar no hebraico, você vai ver que aquela palavra, o pecado jaz à porta, abre um entendimento muito grande para personificar ou personalizar o pecado como um espírito de rebelião, um espírito do erro, que se você obedecê-lo, ele vai dominar você. Se você não obedecê-lo, ele não vai ter poder sobre você. E é isso que Deus falou para Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domina o teu desejo e você não será escravo do pecado personalizado em um espírito maligno. Deu para entender? Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer ao pastor Altair Pai. Acabou? Queria mais uma bateria de perguntas? Não, é só perguntando, né? Se eu já cumpri minha missão, eu já vou embora.
Não, imagina, pelo amor de Deus. Então eu queria agradecer ao pastor Altair, queria agradecer ao pastor Pipa por ter tirado as nossas dúvidas. Não deu para tirar todas as dúvidas de vocês, vocês perguntaram com vontade, tem muita coisa aqui. E tem até algumas orações, alguns pedidos de orações aqui que eu dei uma olhada. Então, eu vou chamar o pastor Júnior para a gente fazer uma oração. O pastor Pipa já está ali na frente, já fazendo um fundo. As outras perguntas que não foram respondidas, se você quiser conversar comigo sobre o assunto, é só agendar na quarta-feira. Quarta-feira eu atendo o dia inteiro ali no gabinete pastoral. E as pessoas que vão lá não fazem só essas perguntas, fazem perguntas muito mais cabeludas. Fica a dica, então. Então, o pastor Júnior ele vai orar aqui pelas perguntas de vocês, para que o Senhor ele abra a mente, né, de vocês para o entendimento dele. Tudo isso que foi dito aqui foi com... Nós trouxemos 2 pastores, porque a intenção é que seja bíblico, a intenção é que você saia daqui ciente de que não é o homem que está respondendo, não é um amigo, não é uma pessoa sem um conhecimento, mas é o Senhor Jesus usando esses pastores e vai usar mais um agora para orar pelas suas perguntas e tudo mais. E na sequência, o pastor vai fazer um louvor, a gente vai levantar uma oferta, né? Você não se sinta constrangido se você não puder ofertar, traga com alegria a sua oferta, com simplicidade. Tá aqui já, tem a caixinha aqui, vai ser na das perguntas mesmo. E o pastor... Amém. O AD foi lá pedir para eu orar e a Gigi falou, papai, eu posso orar? Eu falei que pode, então ela que vai orar. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, sentado, feche seus olhos e com muito temor diante do Senhor vamos apresentar essas perguntas. Amém? Senhor Jesus, abençoe todo mundo, abençoe quem está no sertão, dá pergunta para quem não sabe, para quem Senhor Jesus, abençoe todo mundo aqui que está no sertão, o que está aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia diz que Deus responde a oração dos pequeninos. Senhor, a Tua palavra também diz que nós não sabemos como orar, Pai. Mas eu quero pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos de bondade, que tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, possa de alguma forma nos edificar. Eu quero pedir que aqueles que têm dúvida, Senhor, possam encontrar resposta na Tua palavra. A Tua palavra é luz para o nosso caminho, a Tua palavra é esperança para a nossa vida. Verdade. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que em Ti encontramos palavra de vida eterna. Por isso que um dia os apóstolos disseram, para onde iremos? Se só Tu tens palavras de vida. Senhor, ministra a palavra de vida sobre cada dúvida, sobre cada indagação. Senhor, aqueles pedidos de orações que ali foram colocados, também ministra a palavra de vida, de graça e de vigor. Dá-nos a Tua bênção e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado por aqueles que irão ofertar, Senhor, que haja em abundância na vida deles. Multiplique essa semente de fé, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Amém. Vamos cantar de novo Os Reinos Se Abalam? E aí a gente pode ofertar, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Vamos cantar. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te
te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cantar a última vez. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. É verdade, Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer, Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Deus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh Senhor, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado porque podemos cantar canções de adoração. Obrigado porque esse lugar está aberto para o compartilhar da tua palavra, para um culto público, onde podemos ser quem nós somos e adorar o Senhor de todo o nosso coração. Muito obrigado. É uma bênção, Pai, estar aqui. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer vocês, pessoal, por hoje. Obrigado por passar um tempo junto. Foi bom. Obrigado, Eliseu, pelo convite. Bom demais, né? Ju, pastor Altair, bom demais estar com vocês. Legal o William que veio aí ajudar a gente também, hein? Obrigado. Que legal ver você, né? Valeu, Will. Valeu, Josafá, os meninos. O Wellington também, que veio lá de Atibaia comigo. Obrigado. Larissa, Rogério, Tiaguinho, obrigado por vocês. Foi bom tocar com vocês, viu? Parabéns. O som da igreja tá uma delícia, viu, pessoal? Parabéns, Ju. Nossa, que gostoso. Atibaia vai chegar lá. Obrigado, gente. Obrigado. Galera, já estamos encerrando. Só um aviso final. Nós temos ali um lanche na saída para você poder aí tirar um pouco da pança da miséria aí. É grátis, pode comer, pode chegar lá. Abraça 100 milhões de pessoas aí. Deus abençoe e até o próximo culto. Amém?